Com certeza os senhores já notaram, isso acontece em todos os municípios, que hoje em dia a disputa política não é mais aquela de, olha, o sujeito é incompetente, o sujeito não é um bom administrador. Hoje a discussão e o embate político ficou restringido naquela questão, o fulano é ficha suja, o fulano não pode ser candidato, vai votar no ciclano, o voto vai ser jogado fora, né? Quantos e quantos municípios nós não estamos vivendo isso, essa instabilidade, o cara que é mais bem votado na cidade foi prefeito, tem processo, está fora, e muitas das vezes isso não é uma realidade, ou pelo contrário, às vezes e o nosso adversário está falando que vai ser candidato e não vai poder, ou o adversário está falando que o nosso grupo não vai poder ser candidato e vai poder. Então, acho que é fundamental nesse período pré-eleitoral a gente conhecer exatamente o que diz a lei a respeito de registro de candidatura e a respeito da lei da ficha limpa, que apesar de já estar em vigor, né, desde a eleição de 2012, ainda traz aí uma série de dúvidas. Mas a gente não poderia também aqui deixar de inicialmente também comentar todas essas inovações que o Rodrigo falou, né? A gente tem uma visão de que o jogo que vai ser jogado, as regras são completamente novas, né? Eu brinquei com o Rodrigo dizendo, olha, tudo que eu conheço da experiência há 15 anos militando na Justiça Eleitoral, pode jogar no lixo. E acredito também que o modo no qual a gente aprendeu a fazer política, a conquistar o voto, também pode jogar na lata do lixo, porque mudou completamente. No final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um pacote de reforma eleitoral que foi agravado pela decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo as doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa é a maior mudança de maior impacto dentro de uma eleição. Até porque hoje, né, nós vamos vivenciar um financiamento de campanha exclusivamente ou partidário ou através de doações por parte de pessoa física. E a pessoa física, há uma restrição do limite de doação de até apenas 10%, não do patrimônio desse doador, 10% dos rendimentos que esse doador teve no ano anterior da eleição, ou seja, no ano de 2015. Ou seja, para se colocar hoje recursos financeiros para se fazer uma campanha eleitoral, vai ser uma mão de obra muito grande, né? Não só de convencer a pessoa física a contribuir, mas principalmente se verificar se essa pessoa física tem capacidade jurídica para contribuir na campanha. Até porque hoje, para se imaginar, uma pessoa para poder fazer uma doação de meros R$1.000 numa campanha eleitoral, ela tem que ter tido em 2005 pelo menos R$10.000 de rendimento. Outra questão bastante importante é não só a proibição da doação por parte de pessoa jurídica, mas a criação de um teto único de limite de gastos para cada município. Os senhores vão bem lembrar que nas eleições passadas era o próprio partido político que fixava o limite de gastos para a campanha de vereador, que fixava o limite de gastos para a campanha a prefeito. Isso mudou. O Tribunal Superior Eleitoral foi realizado um cálculo com base
nessa nova lei das eleições, estabelecendo o limite máximo de gastos equivalente a 70% do que foi declarado com o maior gasto de campanha no município. Então, já foi hoje editado pelo TSE uma tabela. Essa tabela está disponível para acesso no site oficial da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, aonde estabelece quanto vai poder ser gasto em cada município para eleição de prefeito e eleição de vereador. E a maioria dos casos, o valor não supera o teto mínimo de R$10 mil, apenas R$10 mil para a campanha de vereador e R$100 mil para a campanha de prefeito. Então é importante ter essa informação, ir na página do TSE e verificar esse dado. Não só esse dado, eu sempre recomendo que todos que vão aí até, principalmente por conta dessas mudanças, procurem lá também no site do TSE as resoluções, as instruções para a eleição desse ano, já estão lá disponíveis, principalmente as que tratam de registro de candidatura, a que trata de propaganda eleitoral e a que trata de prestação de contas. Antes de entrar no tema propriamente dito de registro de candidatura, também me sinto aqui obrigação de fazer alguns lembretes, né? Primeiro, em relação a um tema que tem gerado muita dúvida, porque inclusive nós estamos vivendo nessa época, que é a janela de desfiliação partidária. Os senhores vão lembrar que por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi criado a obrigação da fidelidade partidária, e a desfiliação imotivada vem gerando a cassação de mandato pela Justiça Eleitoral. A mini-reforma eleitoral do ano passado aprovou uma janela, que é a janela aberta nos 6 meses anteriores ao último ano do mandato, ou seja, de 1º de março ao dia 1º de abril. Essa janela é aberta apenas para o último ano de mandato, ou seja, agora em 2016 só alcançaria os atuais vereadores que poderiam mudar de partido sem o risco de perder o mandato na Justiça Eleitoral. Até porque essa janela restringia a abertura apenas para vereador, foi aprovado também pelo Congresso Nacional uma emenda constitucional abrindo uma outra janela, uma segunda janela, aí englobando a possibilidade de 30 dias após a sua promulgação para todos os cargos, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Então hoje a gente tem vivido 2 janelas. A primeira janela da emenda constitucional, que libera para todos os cargos a mudança, que é do dia 18 de fevereiro até o dia 18 de março. E aí nós vamos ter ainda uma segunda janela que começou no dia 1º de março e termina no dia 1º de abril, no qual os vereadores podem aí migrar para outros partidos sem perder o mandato. Então, cuidado com essa informação. Muita gente está achando que vereador tem que mudar de partido até o dia 18 agora de março. Não é verdade. O vereador ainda tem até o dia 1º de abril para fazer a mudança para o novo partido no qual vai disputar a eleição. Outra preocupação bastante importante do secretário Rodrigo Garcia é a relação que hoje está existindo quanto à anotação dos órgãos partidários, das comissões provisórias perante o TRE. E eu acho que essa talvez seja a maior preocupação de todas. Vai ter partido aí que não vai poder lançar candidato nessa eleição.
Desde o início do ano passado, o TSE aprovou uma nova resolução a respeito de prestação de contas de partido político, e lá estabelece que o partido que deixa de prestar contas, o órgão municipal que deixa de prestar contas, fica inativado. Muitos juízes ainda não têm aplicado, mas outros tantos têm já aplicado, inativando o diretório perante o TRE de São Paulo. Então, tem partido que não prestou contas em 2014 e que vai entrar no site lá do tribunal e vai ver que a anotação do órgão partidário está suspensa. Se a anotação está suspensa, o partido não existe no município e, consequentemente, não vai poder lançar candidato nessa eleição. Imagina a confusão que isso vai dar. Isso vai se dar em relação à prestação de contas de 2014 e a de 2015. A de 2015, ainda bem, nós temos uma novidade, porque essa nova reforma eleitoral agora simplificou a prestação de contas quando o órgão partidário não tiver movimentação. Hoje você faz a prestação de contas, o prazo, é importante que se diga, relativo às contas de 2015, vai vencer agora em 30 de abril de 2016 e se faz, se não houve movimentação, por um formulário eletrônico também disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral. Então, duas preocupações que nós vamos ter que sair daqui com essa lição de casa: verificar se o partido prestou as contas de 2014 e a obrigação de prestar as contas em abril desse ano relativamente às contas de 2005. Se o partido tiver inativado por conta da inadimplência, corram, que pode ser feita a prestação de contas, ainda que fora do prazo, intempestivamente, mas isso deve ser apresentado no cartório eleitoral para que o juiz então libere, né, esse comando de inativação do órgão partidário. E também no começo do ano foi gerado muita dúvida na criação de uma nova regra pelo Tribunal Superior Eleitoral que dizia a respeito da validade, do prazo de validade das comissões provisórias, né? Não é exclusividade do DEM, posso garantir que a imensa maioria dos partidos políticos se compõe em nível municipal de órgãos provisórios e não de diretórios, e o TSE disse o seguinte: olha, a comissão provisória só vai ter prazo máximo de 45 dias. A imprensa até equivocadamente divulgou que, olha, a comissão provisória não vai poder fazer convenção para a escolha de candidato, vai ter que se constituir um diretório primeiramente. Não era isso, tá? A resolução do TSE não dizia isso, ela não obrigava a constituição do diretório para a realização de convenção. Ela dizia que a provisória ia ter prazo máximo de vigência de 45 dias. Até por conta de uma pressão muito forte que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu dos partidos políticos, que entenderam que essa inovação feria o princípio da autonomia partidária, afinal de contas o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. O tribunal recuou e deu um prazo para que essa inovação passe a valer só daqui a um ano, tá? Então, não sei, essa informação acabou não sendo muito divulgada, mas o prazo de vigência de 45 dias das provisórias só começa a valer a partir de março de 2017, tá? Mas o mais importante aqui, independente disso, sim, as comissões provisórias vão poder realizar a convenção, mas é verificar se o órgão está ativo, a anotação está ativa perante o TRE. E a terceira preocupação é em relação ao CNPJ. Por quê? Porque essa mesma resolução obriga os órgãos municipais a terem cadastro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, obrigando ao diretório estadual
no prazo de 30 dias, comunicar ao TRE o CNPJ de cada uma das provisórias municipais, sobre o risco do partido também ser inativado no município. Então, se seu órgão municipal ainda não tiver CNPJ, verifique junto ao contador o que falta para ser regularizado ou para abrir o CNPJ, porque isso também pode ser um motivo que impeça o partido a lançar candidato no município. Vamos dar uma passadinha no slide? Bom, eu quis aqui colocar nesse slide, também ainda antes da gente entrar no assunto propriamente dito, o artigo 36 da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. E aí talvez eu reputo que seja a mudança mais importante que existiu. Até porque, com a restrição de financiamento da campanha, com a restrição de financiamento, com a restrição de tempo de campanha, hoje a campanha não acontece mais no período eleitoral, ela acontece antes do período eleitoral. E por isso o Congresso, nessa reforma, afrouxou, a gente chama que afrouxou o artigo 36, que era aquele que proibia a chamada propaganda antecipada. Hoje você pode, e já entrando aqui um pouco na palestra da Cris, que vai falar sobre internet, hoje quem deixar para fazer campanha nos 45 dias está fora, 45 dias você não consegue atingir o eleitor. E foi possibilitado hoje você fazer a chamada pré-campanha eleitoral, inclusive com a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato, desde que não haja pedido expresso de voto. A única coisa que não pode fazer é pedir para o eleitor expressamente: vote em mim. Mas o que pode fazer? Pode haver a participação de filiados e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos. Pode-se haver a realização de encontros, seminários, congressos para discussão de políticas públicas, de planos de governo, de alianças partidárias visando as eleições. Pode existir a realização de prévias, a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais. Então, Cris, acho que aqui é uma questão muito importante quando fala expressamente que a lei hoje é uma inovação. Isso era proibido terminantemente, mas na eleição de 2016 vai poder, nesse período pré-eleitoral, haver a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, esse é um lembrete, porque talvez seja uma grande, até porque nós vamos ter uma restrição muito grande em relação à possibilidade de propagandas eleitorais durante o curto espaço de 45 dias, então quem deixar para fazer campanha lá realmente vai ficar muito atrasado. Então, por isso, a preocupação do Rodrigo e do Geninho de esclarecer isso para os senhores e trazer um especialista na área de comunicação social, especialmente na internet, para que seja muito bem aproveitado pelos nossos candidatos à pré-campanha eleitoral. Bem rapidamente também, só para os senhores ficarem conhecendo o que mudou em matéria de propaganda eleitoral. A primeira é o prazo. A campanha que começava antes no dia 5 de julho, hoje começa só no dia 16 de agosto.
Há no material um aumento do tamanho da obrigatoriedade da observância do limite mínimo de tamanho para o nome do vice, que antes tinha que ser de pelo menos 10% do nome do titular. Essa porcentagem aumentou para 30%. Foi proibido o trio elétrico e restringido o carro de som à altura de apenas de até 80 decibéis. Houve a proibição de cavalete, né? Não se pode mais nessa eleição a utilização de cavalete, porém ainda é permitido a instalação de mesas na rua para distribuição de propaganda eleitoral e ainda é permitido a bandeira, o bandeiraço pela cidade. Outra mudança bastante significativa é aquela atinente ao tamanho da propaganda eleitoral. Os senhores vão bem lembrar que o limite máximo de tamanho era de 4 metros quadrados, isso caiu drasticamente para apenas meio metro quadrado. Aqueles perfurade, aqueles adesivos perfurados, hoje você não pode mais plotar um carro inteiro. Isso vai ficar restrito apenas ao tamanho do para-brisa traseiro do veículo. Por incrível que pareça, restrição até mesmo em relação ao tamanho dos adesivos. Os adesivos hoje não podem exceder o tamanho de 50 por 40 centímetros. E há também, nos municípios onde há propaganda eleitoral gratuita, uma mudança muito grande da redução da propaganda de 45 para 35 dias. O programa eleitoral em bloco, né, que na TV, na hora do almoço e antes lá da novela, era de meia hora, esse programa caiu para 10 minutos, foi reduzido 1/3, né? A gente tinha, isso é importante para os candidatos a vereadores saberem isso, porque a gente alternava a propaganda eleitoral, um dia era prefeito, outro dia era vereador, e aí isso também acabou sendo alterado, porque agora a propaganda em bloco é apenas de campanha de prefeito. Os vereadores não aparecem mais na propaganda em bloco. Os vereadores vão aparecer nas chamadas inserções, ou seja, naqueles comerciais ao longo da programação normal. As inserções antes, que eram todas de prefeito, foram hoje divididas na proporção de 60% para a disputa do cargo a prefeito e 40% para o cargo de vereador. Ainda assim, vai ser muito pouco, são poucas inserções diárias, então vai ficar muito difícil para o candidato a vereador aparecer na televisão ou no rádio nas cidades onde que isso existir. Vamos dar uma... Doutor Ricardo, pois não. Apenas para dizer, eu vou pedir ao pessoal aí do fundo, por gentileza, silêncio, porque o barulho aí está atrapalhando aqui, para que nós possamos ter um aproveitamento maior do que está sendo dito aqui. Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade agora no tema propriamente dito, em relação às condições de elegibilidade, e aqui algumas mudanças, né? Eu acho que eu já falei as mudanças principais a respeito de propaganda, a respeito de financiamento, e vou falar a respeito de convenção e registro de candidatura. Todo mundo sabe que está lá na Constituição Federal quem pode ser candidato, evidentemente tem que ser nacionalidade brasileira, está no pleno exercício dos direitos políticos, tem que ter o alistamento eleitoral. Muita gente agora tem gerado dúvida em relação ao alistamento eleitoral e domicílio, né? Muito embora a filiação partidária, que antes era exigida no prazo de 1 ano e passou para 6 meses, o domicílio eleitoral não, continua ainda a ser exigido 1 ano de domicílio eleitoral no município onde vai se disputar a eleição. O que mudou, o prazo é simplesmente da filiação partidária, que passou de 1 ano para 6 meses. A idade mínima, e vamos dar uma seguidinha.
de 21 anos para prefeito e 18 para vereador. Vamos lá. Bom, as inegibilidades, né, não basta preencher essas chamadas condições de elegibilidade, preciso que o candidato também não incida em nenhuma das inegibilidades previstas na Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135, que ficou conhecida como a Lei da Ficha Limpa. Vamos seguir. Vamos lá, bem rapidinho. Bom, primeira causa de inelegibilidade, não é novidade, é a inelegibilidade por parentesco. Ela está prevista, é a única delas que está prevista até mesmo na própria Constituição Federal, no qual proíbe que os parentes até segundo grau do prefeito, salvo se já não detentores de mandato eletivo, são inelegíveis na circunscrição do pleito, tá? Então, o parente até segundo grau, isso todo mundo já sabe, não pode ser candidato no município, salvo se ele já detentor de mandato. Vamos lá? Vamos lá. Segunda causa de inelegibilidade é aquela chamada perda do cargo por cassação por decoro parlamentar, né? O vereador que é cassado pelos seus pares, que é cassado pela Câmara, ele fica inelegível, e aí a grande mudança da lei da ficha limpa, que veio no sentido de aumentar o prazo de elegibilidade, colocando todos eles a 8 anos, né? Mas essas inelegibilidades aqui já existiam desde 1990. Então, quem perdeu o mandato, quem foi cassado pela Câmara por quebra de decoro, fica 8 anos inelegível após o término da legislatura por qual ele foi eleito. Terceiro caso é a perda de mandato por cassação, seja do prefeito, por infração ao Decreto-Lei 201, ou do presidente da República, do governador, num processo de impeachment. Também há inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Vamos seguir. Bom, representação na Justiça Eleitoral, né? Se o candidato ele foi condenado pela Justiça Eleitoral naqueles chamados processos de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação ou abuso de poder político, desde a decisão de segundo grau, ou seja, desde a decisão colegiada, ele fica também inelegível por 8 anos. Condenação criminal, né? Quem está cumprindo pena, né, e ele está com seus direitos políticos suspensos. E para determinados crimes, a lei eleitoral estabelece que após o cumprimento da pena, né, depois de cumprida a pena, essa pessoa ainda ficará inelegível pelo prazo de 8 anos. E quais são esses crimes, né? É o crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o crime contra o patrimônio, né, o roubo, o furto, crime contra o meio ambiente, os crimes eleitorais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, o crime contra a vida e a dignidade social e o praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, quem foi condenado e cumpriu pena relativamente a esses crimes, ainda vai ter que amargar a inelegibilidade por mais 8 anos. Aí vem a sexta causa de inelegibilidade, e posso garantir para os senhores que talvez seja o maior número de candidaturas são indeferidas pela Justiça Eleitoral por conta da rejeição de contas. Não estou falando aqui das contas de campanha eleitoral, são contas de gestão. É a conta que o prefeito presta ao Tribunal de Contas e que posteriormente são julgadas pela Câmara Municipal, e as contas do vereador, né, enquanto do exercício da presidência da Casa Legislativa, que são analisadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Se houve a rejeição de contas,
e a Justiça Eleitoral, analisando os motivos que ensejaram essa desaprovação, entender que elas caracterizam, em tese, chamado ato doloso de improbidade administrativa, esse gestor do recurso público ficará inelegível por 8 anos a partir da decisão em matéria das contas. Ok? Bom, abuso de poder econômico-políticos também condenados ficam 8 anos inelegíveis. Vamos seguir. Os diligentes de estabelecimento de créditos em liquidação, e aí as novas inelegibilidades previstas aí na lei da ficha limpa. A primeira delas é aqueles que renunciaram ao mandato para escapar de um processo de cassação, né? Depois de ajuizado um processo administrativo na Câmara ou na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, que visasse a cassação do mandato, não se pode mais renunciar. Se houve a renúncia, ainda assim, esse parlamentar vai incidir na inelegibilidade de 8 anos. E aqui é a questão talvez mais importante que trouxe a lei da ficha limpa, que diz respeito às condenações por improbidade administrativa em sede de ações civis públicas, né? Nesse caso, o condenado, desde a decisão em segundo grau, fica inelegível, mas não basta que haja a condenação por improbidade. É preciso que a Justiça Eleitoral também verifique se essa condenação teve por base um ato doloso de improbidade administrativa que tem importado lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Então é muito interessante notar que muitas vezes um prefeito, muito embora tenha uma condenação já por parte do Tribunal de Justiça em improbidade administrativa, mas a Justiça Eleitoral vai fazer e deve fazer a verificação se os demais requisitos para que a pessoa seja enquadrado na lei da ficha limpa estejam presentes. Vamos lá. Também são inelegíveis os que foram declarados indignos do oficialato, os que forem excluídos do exercício profissional, né, aquele advogado, administrador, contabilista que tenha sido, né, excluído, né, da sua entidade de classe, fica 8 anos inelegível. Aqueles que foram condenados em razão de terem desfeito ou simulado vínculo conjugal, justamente para tentar escapar daquela proibição que eu falei no início do parentesco, e os que forem demitidos do serviço público também ficam 8 anos inelegíveis. Vamos seguir. Também importante, hoje em dia, a Justiça Eleitoral, especialmente o Ministério Público, vai atrás do doador que supera aquele limite que eu falei no início de doação de 10%. Se a pessoa for condenada nesse procedimento, ela, além de ser obrigada a pagar multa de 5 a 10 vezes o que ela doou em excesso, ela também incidirá aí na lei da ficha limpa e vai ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Eu sempre ponho aqui a questão da quitação eleitoral, que é uma preocupação que o pré-candidato deve ter em verificar a sua situação, né? A quitação eleitoral muito se debateu, o TSE tentou impedir a expedição de certidão de quitação eleitoral para aquele político que tivesse as suas contas de campanha desaprovadas. Isso, ainda bem, boa hora, o Congresso Nacional reagiu, e hoje a certidão de quitação eleitoral só pode ser negada a sua expedição nos casos da pessoa ter sido convocada, por exemplo, a ser mesário e não ter sido mesário, e nos casos das multas eleitorais, né? Se há uma multa eleitoral não quitada, fica essa pessoa impedida de obter a certidão de quitação, que é um dos documentos exigidos para o registro de candidatura. Bom, entrando num outro tema, que é a questão da desincompatibilização, tá?
Importante saber isso porque os prazos de desincompatibilização não foram alterados. Muito embora se alterou o período de propaganda eleitoral, o período de convenção e o período de registro, a exigência da desincompatibilização continua a mesma, né? E aí, isso também está previsto na Lei 64/90, e a regra geral a regra específica da desincompatibilização é aquela de 6 meses antes da eleição, que vai ser agora no dia 2 de abril. Então, quem precisa, para ser candidato, se desincompatibilizar se for disputar o cargo de vereador, tá? Porque há uma diferença. Essa regra específica de 6 meses é para os cargos de vereador. Esse prazo cai para 4 meses se o cargo em disputa for de prefeito municipal. Quem são esses? Presidente, diretor, superintendente de empresas de economia, empresas públicas, de autarquia, economia mista, fundações públicas. Quem trabalhar, por exemplo, na prefeitura ou qualquer outro órgão da administração, direta ou indireta, que tenha interesse no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições, o prazo também é de 6 meses para vereador e 4 meses para prefeito. Aquele que exerce o cargo de direção em empresa que preste serviço ao poder público ou prestação de serviço ou contrato de execução de obra também precisa deixar a administração dessa empresa. Os diretores de órgãos estaduais de sociedade de assistência ao município, os ministros, e aí, evidentemente, por ser congênere no âmbito municipal, os secretários municipais, né? Então, para ser candidato a vereador, os secretários ou quem exerça cargo equivalente a secretário precisa deixar 6 meses para vereador e 4 meses para prefeito. Autoridades policiais, civis e militares no exercício do município, o dirigente de associação municipal e os magistrados e membros do Ministério Público. Há uma questão específica em relação ao sindicato, entidade de classe, independente aí do cargo, seja para prefeito ou seja vereador, o dirigente sindical ou de entidade de classe precisa se afastar das suas funções no prazo único de 4 meses. E a questão dos servidores públicos em geral, né? Aqueles que não exerçam esses cargos específicos, o funcionário normal da prefeitura ou da Câmara precisa se afastar, independentemente do cargo, no prazo de 3 meses. Ele vai se afastar com direito à remuneração, se ele é funcionário efetivo. Se é um cargo comissionado, aí o caso é de exoneração, e aí, evidentemente, sem o direito à remuneração. Bom, pode passar, já falei isso. O militar pode passar, vamos seguir. Os atuais prefeitos e os vices, né? O prefeito, para disputar qualquer outro cargo, se não na reeleição, ele precisa renunciar ao mandato 6 meses antes, ou seja, antes do dia 1º de abril, e os vices não, né? Desde que o vice não assuma a prefeitura no período de 6 meses antes da eleição, o vice disputa outro cargo, ou cargo de prefeito ou cargo de vereador, sem a necessidade de renúncia ou desincompatibilização. Seguindo um pouco mais adiante, em relação a coligações, tá? Há algumas mudanças aqui em relação a esse tema na lei nova. O partido tem que ser registrado há mais de 1 ano no TSE. O órgão de direção constituído é anotado até a data da convenção, por isso que eu falei a importância dos senhores verificarem se o partido está devidamente anotado no TRE. Continua aquelas mesmas regras, a possibilidade da coligação para eleição majoritária e a eleição proporcional. E aí, se há coligação,
os partidos políticos deixam de existir, porque a coligação tem as mesmas prerrogativas e obrigações das agremiações partidárias. Por isso que precisa se dar um nome para essa coligação e se estabelecer um presidente e os 3 delegados para atuar em nome dela perante ao cartório eleitoral do município. Vamos seguir. Acho que pode voltar um pouquinho, volta mais uma. Isso, convenção. Convenção mudou bastante, tá? A gente tinha o período de convenção no mês de junho, né? Era do dia 10 ao dia 30 de junho. Esse prazo foi alterado, foi jogado mais lá na frente. As convenções agora podem ser realizadas do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, possibilitando ainda o uso gratuito de prédios públicos, né? Todos sabem que na convenção tem que ter um edital publicado de chamamento aos convencionais. A ata deve ser lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, com uma grande nova obrigação agora, é o prazo de 24 horas. Antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia a convenção e depois lá na frente fazia a ata, né? Porque eu ia só apresentar a ata no registro da coligação. Hoje, a lei obriga o partido a apresentar a ata protocolar, a ata no cartório eleitoral, no prazo de 24 horas depois da sua realização, né? Então, tome cuidado com isso. Há uma mudança em relação ao número de candidatos, ao número que o partido de candidatos que o partido pode lançar. Agora, seja partido ou coligação, partido disputando isoladamente ou disputando em coligação, o prazo, o número máximo de candidaturas é de 1,5 vezes, né, o número de vagas em disputa, mas há uma exceção para cidades com menos de 100 mil eleitores, tá? 100 mil eleitores, continua a valer a regra passada do partido isoladamente poder lançar 1,5 vezes o número de cadeiras e o partido em coligação a escolher 2 vezes o número de cadeiras, tá? Então há uma mudança bastante importante em relação ao número de candidatos. Se a sua cidade tem menos de 100 mil eleitores, continua a regra da eleição passada. Se tem mais, não vai mais valer muito a pena para a eleição proporcional se celebrar coligação, porque não vai dobrar o número de candidatos que podem ser lançados. Lembrar que hoje está sendo bastante rigorosamente fiscalizado aquele limite de candidaturas femininas, né? A obrigatoriedade de nomear 30%. Antigamente, isso é um dado muito importante, tá? O partido simplesmente deixava de lançar as mulheres, ele reservava as vagas das mulheres. Vamos imaginar que lá tinha o partido, podia 20 candidatos, tá? O que ele fazia? Ele punha 14 homens e deixava sem preencher as vagas das mulheres. Hoje a análise da Justiça Eleitoral mudou. Hoje, para você poder lançar 3 candidaturas masculinas, você é obrigado a lançar uma candidatura feminina. Ou seja, para eu ter 14 homens inscritos, eu vou necessariamente, o partido, ter que pedir o registro de 6 mulheres, tá? Isso era importante porque não era essa análise que foi feita na eleição municipal passada de 2012. Continua a obrigatoriedade de sorteio do número de candidatos. E uma mudança bastante interessante em relação àquelas chamadas vagas remanescentes, né? Hoje é o prazo de 30 dias, né? Vocês imaginam o seguinte, que o registro é feito 45 dias antes da eleição, vai ter o prazo de 30 dias antes, ou seja, só mais 15 dias para nomear aqueles candidatos às vagas remanescentes, e uma mudança bastante substancial em relação à substituição, principalmente a substituição do candidato majoritário, né? Os senhores vão bem lembrar que antigamente podia, na véspera da eleição, o candidato a prefeito renunciar e colocar uma outra pessoa para concorrer no seu lugar.
né? Isso agora acabou, foi estabelecido o prazo máximo de substituição de até 20 dias antes da eleição, ou seja, até ali por volta do dia 10 de setembro, só que vai poder ser feita a substituição. E até numa leitura que a gente estava fazendo hoje, eu e o secretário Rodrigo Garcia, que muitas vezes sequer vai ter sido feita a análise do registro de candidatura de um candidato que tenha sofrido uma impugnação anteriormente a esse prazo fatal de substituição de candidatura. Vamos poder passar essa aqui, para a gente ir acabando. Registro de candidatura. Registro de candidatura que era no dia 5 de julho, o prazo, né, final 5 de julho, passou para o dia 15 de agosto, tá? Ainda é obrigado se usar aquele sistema, né, informatizado. Desde a eleição de 2012 já há na eleição municipal aquele sistema de registro, o chamado Candex, né? Não houve nenhuma alteração em relação aos documentos que são exigidos dos candidatos. Continua a ser exigida a declaração de bens, as certidões criminais, tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, em primeiro e em segundo grau, né? Então, as certidões de primeiro grau são fáceis de ser obtidas, mas a certidão de segundo grau, junto ao Tribunal de Justiça, é uma preocupação talvez dos órgãos municipais de conseguirem tirar para os seus candidatos. Fotografia dos mesmos moldes, comprovante de escolaridade. Precisa hoje também, isso tudo é digitalizado pelo partido. Então, se o partido não tiver uma estrutura hoje, dificilmente vai conseguir fazer o registro de candidatura, porque além de se apresentar fisicamente toda essa documentação, o partido precisa digitalizar todas essas certidões e fazendo aquele chamado upload, né, no sistema, para que isso seja transformado num CD ou num pendrive para ser entregue para a Justiça Eleitoral. Então, quem também deixar para fazer registro de candidatura em última hora, é hoje uma questão bastante difícil, tem que preencher todos os dados, então precisa estar preparado e estruturado para fazer isso. A prova de desincompatibilização, se for o caso, e os prefeitos têm que já, no registro de candidatura, apresentar suas propostas. Por incrível que pareça, teve candidato a prefeito que teve seu registro indeferido porque esqueceu aí de apresentar as propostas. Questão da filiação partidária, domicílio e quitação eleitoral, não precisa mais apresentar certidão, isso vai ser apresentado diretamente pela Justiça Eleitoral. Bom, isso aí a gente pode dar uma passada, mas é só para lembrar que também houve uma inovação em relação ao nome de candidatura. Hoje você não pode mais associar o nome de um candidato a um órgão da administração pública. Então o sujeito disputava o Toninho do INAMPS, né? Toninho da Secretaria de Cultura. Hoje não pode mais haver essa associação. Se houver alguma falha, por isso é importante, né, que sempre esteja acompanhando o partido no registro de candidatura um advogado, porque as intimações são todas publicadas no edital, né, fixadas ali no mural do cartório eleitoral. A obrigatoriedade, se tiver a necessidade de apresentar algum documento, a abertura do prazo para que isso seja feita em 72 horas. Feito o pedido de registro de candidatura, o cartório eleitoral vai publicar um edital e a partir desse edital é que vai contar o prazo de 5 dias para que partido político, coligação, ou candidato ou o Ministério Público ofereça eventual impugnação a esse pedido de candidatura, até alegando, por exemplo, o que eu disse aqui no início, que o candidato não preenche algumas das condições de elegibilidade ou incide em alguma inelegibilidade. Se isso acontecer, o candidato vai ser intimado para apresentar a defesa no prazo de 7 dias.
Haverá 4 dias para oitiva de testemunha, 5 dias para diligências, 5 dias para alegações finais e 3 dias para a decisão. Se houve decisão pelo deferimento ou indeferimento da candidatura, isso cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 3 dias. Sempre lembrando, na Justiça Eleitoral, que os prazos, são contínuos, correm, aos finais de semana. Bom, indo para o TRE, nós vamos ter o julgamento e também a partir lá do TRE ainda cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, também no prazo de 3 dias. Podemos seguir, que já foi dito isso. E aqui, para terminar, gente, eu sempre costumo lembrar que hoje em dia, muitas vezes, um candidato sofre uma impugnação justamente porque o adversário quis, para estampar no jornal, fulano está impugnado, isso trazer até, porque como a eleição é curta, até você desmentir que houve isso, pode trazer um prejuízo muito importante politicamente à candidatura. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que a impugnação não significa indeferimento. O sujeito foi impugnado, significa que foi questionado o registro dele. Aí a justiça vai indeferir ou deferir o registro. Mas é importante lembrar que a própria lei eleitoral estabelece como crime a arguição de inegibilidade deduzida de forma temerária e manifesta má-fé. Bom, não cumpri o que eu prometi aqui de falar rápido, mas agradeço aí a atenção de todos vocês e fico esperando para ver se mais para frente a gente tem tempo para responder algumas perguntas. Muito obrigado e boa eleição aí a todos. Quanto à questão da doação eleitoral, que agora está restrita à pessoa física, os profissionais liberais, por exemplo, como você, podem doar o seu trabalho para o candidato. Então você tem um amigo advogado, um amigo contador, que ele vai te ajudar na campanha doando o seu trabalho, aquele doação estimada que a gente chamava. Então, se isso é permitido com as novas regras. A questão dos chamados doações estimadas, o profissional liberal, ele pode trabalhar em benefício da candidatura. Isso deve ser convertido em recibo eleitoral de doação, mas com uma vantagem muito importante, que é um limite de isenção até R$50 mil. Então, se é a doação de serviços próprios, ele não entra naquela regra de 10% dos rendimentos. Isso pode ser feita, essa doação, não precisa ser nem o profissional liberal, o cabo eleitoral, por exemplo, cabo eleitoral, ou você paga o cabo eleitoral, ou ele pode gratuitamente se engajar na sua campanha. Isso tem que ser documentado a título de doação, vai ser feito um contrato de trabalho voluntário, vai ser emitido um recibo eleitoral de doação em valor estimado e ele vai ficar restrito a um limite de até R$50 mil. Então não vai ser aplicado a regra dos 10% do rendimento. O proprietário de uma empresa, eu sou um candidato, eu tenho limite de doar para mim mesmo, usar o meu dinheiro próprio na campanha? O candidato, ele não tem limite, ele, pessoa física, para doar para a campanha, para a pessoa jurídica. Então, talvez, num cenário onde é proibida a doação de pessoa jurídica e num cenário onde é restrita a doações de pessoa física, talvez é muito importante. Então, infelizmente, os candidatos mais ricos vão ter vantagem de poder fazer campanha com maior facilidade, porque podem doar, independentemente do seu rendimento, todo o seu patrimônio em prol da sua campanha eleitoral.